Graça e paz a todos, meus irmãos. Hoje vamos analisar um pouquinho aqui de uma oração que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo de número 10, que é onde é mencionado acerca de Jabes. É mencionado de forma breve, mas vemos aqui que sua história é um grande exemplo do poder da oração. Jabes, ele pertence à tribo de Judá e viveu uma vida de muito sofrimento. O seu nome, Jabes, significa dor, sofrimento. E decidido não viver mais baseado neste nome, Jabes ele começou a buscar a Deus em oração. E Jabes ele orou ao Deus de Israel. Invocou a Deus de Israel dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe sucedeu o que lhe tinha pedido. Ou seja, Deus atendeu a sua oração. Vemos que o pedido de Jabes a Deus aqui foi ousado e demonstrou a sua confiança no Senhor, né? Nos mostra como Jabes demonstra a sua confiança no Deus eterno, que é aquele que pode mudar as circunstâncias. Jabes inicia sua oração com as palavras: abençoa-me. Ou seja, não só abençoa-me, mas abençoa-me muitíssimo, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Deus. Jabes ele sabia que somente o Senhor poderia conceder as bênçãos necessárias para a sua vida, tanto materiais quanto espirituais. Deus nos ensina aqui que é correto, através da oração de Jabes, podemos buscar as bênçãos divinas, desde que seja para honrar a Deus e cumprir o seu propósito. Depois vemos Jabes pedindo ao Senhor: aumenta as minhas terras, que é quando ele diz aqui na tradução da ACF, né, que e meus termos amplies, ou seja, expressando o seu desejo de crescer. E esse pedido aqui não era apenas material, ele também buscava crescimento espiritual, como eu já disse. Por quê? Porque vem mais responsabilidade para Jabes, para ele cuidar de toda essa terra e tudo isso. E diante de Deus, a quem muito é dado e muito é cobrado, Jabes mostrou que estar disposto a enfrentar novos desafios e honrar o Senhor com esses novos desafios, cumprindo a vontade de Deus. Esse pedido nos lembra a promessa feita a Israel, lá em Êxodo 34, 24, que Deus promete que se fossem fiéis, Deus ampliaria as suas fronteiras. Jabes ele seguiu com o pedido em sua oração, falando: que a tua mão esteja comigo, mostrando assim a sua dependência de Deus. Assim como Moisés disse que não seguiria sem a presença do Senhor, em Êxodo 33:15, Jabes também sabia que sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus o acompanhando, nenhuma conquista teria valor, nenhum passo a mais teria valor. E por fim vemos Jabes pedindo a Deus: guarda-me de males e livra-me de dores, né? Ou seja, se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. Ou seja, Jabes ora pedindo proteção contra o mal e as dificuldades. E essa parte de sua oração reflete uma total dependência de Deus, que está alinhada ao ensino de Jesus Cristo, quando ele nos traz o modelo da oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Mateus 6, versículo 13. A oração de Jabes é uma oração curta, mas cheia de significado. Ela nos ensina que orar com fé, humildade e ousadia é importante para a vida do cristão. Esse relato ele demonstra que Deus ouve as nossas orações e responde conforme a sua vontade perfeita, como ocorreu com Jabes, quando no final do versículo 10 diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Lições aqui que podemos tirar e aprender com essa oração de Jabes. Vemos primeiramente que a oração de Jabes, ela nos ensina que podemos buscar mais de Deus. Não é errado, meus irmãos, pedir bênçãos a Deus. Bênçãos, né? Desde que tais bênçãos sejam para glorificá-lo, seja para glorificar a Deus. Como diz lá, muitos pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para o seu próprio deleite, para os seus próprios prazeres. Aí Deus não irá responder mesmo. Precisamos pedir para honrar Deus. Uma segunda lição é que Deus se importa com os detalhes, porque Jabes
se apresentou diante do Senhor com o coração em clareza, mostrando fé em Deus. Os pedidos dele são claros. Ele sabe o que ia pedir diante de Deus. E também que a presença de Deus é essencial para as nossas vidas. Assim como Jabes pediu para que a mão de Deus estivesse sobre ele, nós também precisamos depender de Deus diariamente. Isso aqui é um reconhecimento que a soberania de Deus tem que estar sobre nossas vidas. Nós precisamos estar embaixo de obediência ao Senhor. E também que Deus responde orações. Uma das lições mais importantes também, porque muitos estão com falta de fé, sem crer que Deus responde orações. Mesmo quando nossas circunstâncias parecem difíceis, como no caso de Jabes, Deus tem poder para transformar vidas. Ele ouve e responde às nossas orações, e que possamos orar como Jabes, com fé, humildade e ousadia, confiando que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Agora, se coloque na posição em oração diante de Deus. Experimente falar com Deus. Agora, tire um momento particular com o Senhor, em um momento do seu dia e fale com Ele. Porque Deus está sempre disposto a ouvir a voz dos seus servos e suas servas, dos seus filhos, e também de transformar as nossas vidas para a honra e glória do seu nome, do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos nos colocar à disposição em lutarmos em oração, seja por nós mesmos, seja por nossos familiares, pelos nossos irmãos em Cristo, seja próximos ou distantes. E Deus há de nos responder com graça e misericórdia. Amém.